Essa noite, e o tema é a lição número 11. Trata sobre a disciplina na igreja. O texto base para a leitura é Mateus capítulo 18, versículos do 15 ao 20. O Henrique está distribuindo aí uns papeizinhos que são algumas referências, porque os irmãos já perceberam que... Acho que não, Henrique, aí não sei se ele consegue ler não, é muito miudinho. Passa aí. Passando. E algumas referências, ali são muitas referências, né, dos textos que quando a gente trabalha as lições. Então, algumas delas aí estou distribuindo. Eu vou pedir que cada um que receber uma referência dessa, já deixa a Bíblia aberta aí, marcadinha, porque aí eu vou pedir para ler para ajudar, que o negócio hoje está pesado. Então, eu vou precisar de ajuda dos irmãos, tá certo? Semana meio atarefada, cansativa, mas Deus dá a graça, né? Irmãos, a disciplina na igreja é o tema do estudo. É um assunto muito importante, um assunto de extrema relevância para a igreja. Muitas vezes a gente não trata com uma certa regularidade, mas é um assunto que é importante para o funcionamento da igreja. A gente está falando sobre igreja nesse quadrimestre, né? Todas as lições são sobre essa área da teologia, eclesiologia, e hoje o tema é a disciplina na igreja. Vamos Mateus 18, vamos ler do versículo 15 ao versículo 20. Mateus 18, do 15 ao 20. Os irmãos, essa leitura é a leitura base, né, o texto base. Mateus 18, do 15 ao 20. Inclusive o título da sessão é Como se deve tratar a um irmão culpado. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, peça boa, né? Consideram como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Que Deus aplique essa porção lida no nosso coração nessa noite. Irmãos, antes da gente começar a entrar propriamente na lição, duas questões, duas considerações iniciais bem básicas. Primeiro é que a disciplina eclesiástica, a disciplina que se aplica na igreja, ele é um tema ou é uma marca do congregacionalismo. Então, as igrejas congregacionais, no modo geral, elas seguem esse princípio, que é o princípio da disciplina. Então, esse é um fato que a gente precisa, como congregacionais que somos, né, guardar no nosso coração. A disciplina faz parte do nosso regime de igreja, digamos assim. E na lição de hoje, o objetivo é mostrar como é que as Escrituras tratam do tema. Não importa qual é a posição de A, de B e de C, mas o que a Bíblia diz sobre o tema, né, da disciplina. O que a Bíblia nos ensina sobre Escritura, sobre disciplina, principalmente num tempo em que as pessoas elas se acham muito independentes. Mesmo estando na igreja, elas dizem, ninguém tem a ver com a minha vida, sou eu quem mando, sou eu e Deus, né? Assim muitas vezes, né? Então sou eu e Deus, e essa é uma mentalidade que muitas vezes reina dentro da própria igreja. As pessoas fazem parte de um corpo, são membros do corpo de Cristo, mas querem agir independentemente, sem se preocupar com a reputação da igreja, sem se preocupar com o corpo, que é a igreja, que são os outros membros. Então, essa preocupação ela está presente em toda a Escritura, em disciplinar, em corrigir. Lembrando que quando a gente fala de disciplina eclesiástica, a gente está falando de um assunto que visa a questão da correção, da instrução, da orientação. A disciplina não tem o objetivo de expor ninguém ao ridículo, ou pelo menos não deve ter esse caráter, né? Se alguma igreja faz, ela está fugindo a um princípio maior e muito importante, que é o princípio do amor. Então, a disciplina ela é aplicada a um membro da igreja, nos casos que a gente vai ver, mas ela tem que ser aplicada sempre na base do amor. Ou seja, é olhando para o outro, não da posição de um juiz, é olhando para o outro, dizendo assim, eu também posso estar nesse lugar aí também. É totalmente, não é possível que eu também esteja ocupando o lugar também do disciplinado.
Então, é algo que a gente precisa ter consciente, né? Consciência disso. Então, a gente vai ver na lição de hoje, basicamente em 3 tópicos, esse conteúdo. E o primeiro vai dizer o que é a disciplina e por que ela existe. O segundo tópico da nosso estudo, quem deve aplicar a disciplina eclesiástica, quem é o responsável pela aplicação da disciplina. E terceiro, como é que ela tem que ser aplicada. Porque não basta dizer que tem que ter disciplina, mas como ela deve ser aplicada. Então esse é o roteiro da nossa viagem aqui hoje, na nossa lição. Então vamos começar pelo começo. O que é e por que existe a disciplina? E aí o autor da lição, que é o pastor Joelson, da primeira igreja congregacional, ele começa conceituando o que é a disciplina. Então, em linhas gerais, né, a ideia geral de disciplina é que disciplina significa educação, significa instrução, significa discipulado, né? Então, toda vez que a gente pensar na disciplina, é sempre pensando na educação da pessoa, do membro, a educação cristã, evidentemente, a educação na justiça, né, de Jesus. Então, essa é a ideia de disciplina. E a disciplina ela tem que existir entre os crentes, ela tem que existir na igreja por uma simples razão, porque Deus é santo. E se Deus é santo, quem segue a Deus, quem é filho de Deus, também deve refletir essa santidade. Isso é um princípio básico. Se a gente for lá, por exemplo, lá para Levítico, no Antigo Testamento, Levítico no capítulo 11, vou ler aqui rapidamente, versículo 44 e 45, Levítico capítulo 11 e os versículos 44 e 45, é um texto bastante conhecido já nosso. Diz assim: eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis por nenhum enxame, aliás, de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Então, o texto está em Levítico, capítulo 11, versículos 44 e 45. Então, a disciplina ela deve existir na igreja exatamente por isso, porque o Deus a quem nós servimos é um Deus santo, e se Ele é santo, a gente deve refletir essa santidade. Eu acho muito bonita essa ideia que eles colocam na lição, de que a igreja reflete a santidade de Deus. Se você pegar um espelho lá na sua casa, né, quando você veio para a igreja, se arrumando lá, você se olha no espelho, aquele espelho ele vai refletir aquilo que está, né, a imagem, a sua imagem. Então o reflexo ali vai ser o reflexo da sua imagem. Então é mais ou menos a metáfora, a comparação que ele faz aqui. Quando o mundo olha para a igreja, tem que aparecer a igreja, não é verdade? Tem que aparecer o caráter ruim das pessoas, não é assim? É, irmão? Não. Quando o mundo olha para a igreja, o que tem que aparecer, digamos que a igreja é o espelho, ela tem que refletir quem? Deus, Cristo, tem que refletir essa imagem. Ela não pode refletir a imagem de Pedro, de João, de Maria, de seu Zezinho, não, ela vai refletir a imagem de Deus. E olha que responsabilidade a igreja tem. E aí é por isso que às vezes a gente fica assim admirado como muitas pessoas que estão na igreja não se preocupam com esse reflexo. Não, eu vou viver do jeito que eu quero, eu vou fazer do jeito que eu quero, não importando como as pessoas vão ver, né? Então, qual é a imagem que eu estou refletindo para o mundo, né? Então, tem que ser uma preocupação. Então, a disciplina, ela está presente, na verdade, desde a criação. Quando a gente vê lá no Gênesis, capítulo 3, que Deus cria o homem e o homem cai, imediatamente Deus faz o quê? Já diz lá um juízo. Para quem? Para a serpente. Você vai arrastar a sua barriguinha no chão, né? E você é amaldiçoada. Foi o castigo, a disciplina da serpente. Para a mulher disse o quê? Você vai ter dores para ter filhos. Aumentarei, né? Multiplicarei, né? Que não tinha não. Devia ter alguma dor, porque o texto diz que vai multiplicar, é porque a dor deveria ser bem mais suave. Mas aí, depois de pecado, o negócio ficou feio, né? É dor, e aí quem passou é quem sabe, né? E para o homem o que é que diz? Vai comer do suor do rosto. Isso é disciplina. Mas essa disciplina está lá no Gênesis, já no capítulo 3. Quando chega no capítulo 4, continua, Caim e Abel. Deus dá o castigo lá, a disciplina para Caim. Então vejam, a disciplina está presente em toda a Bíblia. Agora, como ele diz aqui, para não ficar só no Antigo Testamento, para pensar que a disciplina era questão do Antigo Testamento, na Nova Aliança, a gente vê que o princípio da santidade que está lá em Levítico, que a gente leu, está na Nova Aliança. Vamos lá para 1 Pedro,
capítulo 1, para ver isso aqui, como é que isso está presente também no Novo Testamento, para a gente entender que é para nós também, na Nova Aliança. 1 Pedro 1, 13, 14, 15 e 16, diz assim: por isso, a santidade na vida é o texto. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Veja como Pedro vai buscar lá, né, na fonte, lá em Levítico, no Antigo Testamento, e o princípio da santidade que está lá na Antiga Aliança é válido também para a Nova Aliança. Então, a santidade, Deus não muda, né? Já disse que Deus é o mesmo, Ele não muda. Então, por isso que a igreja, ela precisa, né, desse tratamento da disciplina. Então, a disciplina está presente. E ele diz aqui: por isso o conselho é para que a igreja se aparte dos irmãos desordenados. Quando a gente está estudando sobre o tema, é até meio chocante, às vezes. E quando a gente vai ler o texto bíblico, a gente fica meio assim, mas, meu Deus, né? Mas há uma orientação clara de que aquelas pessoas que realmente se rebelam e não querem nada realmente, não querem ser corrigidas, não querem ser admoestadas segundo a palavra de Deus, o aconselhamento é para que a igreja se afaste dessa pessoa, né? A gente vai ver isso mais adiante. Então, fechando aqui a ideia, aqui é o que é a disciplina. A disciplina é instrução, é correção, é educação, é imposição de limites, né? Que é o que os pais fazem, ou deveriam fazer, ou muitos fazem, né? E alguns mais, alguns outros menos, que é justamente impor a educação quando o filho sai do caminho, sai do trilho, né? Quando ele erra, e aí vem a disciplina, né? E aí a questão é, mas para que serve a disciplina? Qual é o papel da disciplina? Serve para quê mesmo? Aí a resposta que ele vai dar aí na página 67 ainda, e aí o autor vai mostrar para que serve essa disciplina segundo as Escrituras. E ele mostra aqui 5 razões aqui para que serve a disciplina. Aí eu vou pedir a ajuda dos textos para os irmãos lerem. Primeiro, ele diz que a disciplina serve para o bem da pessoa disciplinada, né? Ou seja, qual é o bem? No sentido de que a pessoa que está sendo disciplinada, ela sinta, ela conheça o seu pecado e se arrependa. Então, o bem da disciplina para a pessoa que está sendo disciplinada é o arrependimento. Serve para o bem da pessoa disciplinada. Veja o que é que diz aí 2 Coríntios, quem está com o texto, capítulo 7, versos 8 a 11. 2 Coríntios, capítulo 7, versículos do 8 a 11, para a gente entender o que é que Paulo ensina sobre isso aí. Portanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que, segundo Deus, fostes contristados? Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindida, em tudo destes prova de estardes inocentes neste assunto. Amém. Paulo aqui se encontra com Tito, e Tito faz um relatório de como é que a igreja que Paulo tinha orientado, tinha advertido, né, tinha de certa forma dado alguma instrução, como é que a igreja tinha se comportado, como é que a igreja tinha melhorado. Por isso que Paulo está feliz aqui, porque ele diz que houve arrependimento. Então, para o bem daquela igreja, aquela instrução, aquela orientação, aquela disciplina converteu-se no arrependimento. Por isso que ele diz aqui que a disciplina serve para o bem da pessoa disciplinada. Então, quando se disciplina, não é para o mal. E a gente vê isso no princípio básico da família. Quando um pai ou uma mãe disciplina um filho, não é visando ao mal, mas visando justamente ao bem daquele filho, embora muitas vezes não haja essa compreensão. Mas diz aqui mais que a disciplina também serve para o bem dos outros cristãos. O que é que diz aí em 1 Timóteo 5:20? Quem está com o texto?
Gerson. 1 Timóteo 5, versículo 20. 5:20. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Pronto, então diz aí o texto para repreender o pecado na presença de todos, para que também os demais temam. Então a disciplina ela serve para o bem dos outros, porque os outros vão ver o efeito que o pecado tem na vida da pessoa e aí passe a temer, né? Então quando eu vejo que o outro está sendo disciplinado, então eu vou aprender com o erro dos outros. Não precisa necessariamente aprender, tem que passar por aquilo também. Mas se eu vejo que aquilo é um mal, e aquilo foi repreendido, e aquilo foi disciplinado, então não tem necessidade de eu passar pela mesma coisa. Eu vou observar ali que a pessoa foi repreendida, por causa daquilo eu vou aprender e vou temer também. Então a disciplina serve para o bem dos outros. Mas a disciplina serve também para a saúde espiritual da igreja, que afasta de si o mal. Eu não dei o texto para ninguém aqui, porque na verdade o texto é grande, não vai dar tempo ler, mas a referência que o autor traz aqui é 1 Coríntios capítulo 5, e é um capítulo bem polêmico, bem pesado, porque é o capítulo em que Paulo repreende a questão da imoralidade que havia na igreja de Corinto. Os irmãos devem conhecer o texto, quem não conhece, procure ler depois em casa, que é um texto que Paulo vai fazer uma repreensão e exortação bem dura, bem incisiva com relação àquela igreja, porque estava havendo caso até de incesto naquela igreja. Então relacionamento entre parentes que não poderia. Então Paulo vai fazer essa demonstração, e aí ele está pensando na saúde espiritual daqueles irmãos, está pensando na igreja. Então a disciplina serve para a saúde espiritual da igreja. Então é o que Paulo faz aqui em 1 Coríntios capítulo 5. Serve ainda para o testemunho coletivo da igreja, né? Ou seja, para o testemunho daqueles que estão nos observando. As pessoas que estão aí fora estão olhando para nós, e certamente esse mundo, essas pessoas que estão aí fora, elas não vão confiar numa igreja que tolera a falha. É mais ou menos alguém diz assim: eu não acho aquela igreja uma igreja certa. Por que não acha? Não, aquela igreja não presta. Por que aquela igreja não presta? Porque eu sei de pessoas que fazem isso, isso e isso, e a igreja tolera. E a igreja permite. Olha como é que fica. A gente precisa pensar nesse bem coletivo da igreja. Não é, irmãos? Precisamos. Temos a nossa responsabilidade individual, mas também a gente pensa na responsabilidade coletiva. É o nome da igreja, primeiramente é o nome de Deus que é escandalizado. Primeiramente é isso. E depois o povo de Deus, é o que ele diz aqui, né? O testemunho coletivo da igreja. E nós somos muito vigiados, não se iludam. A gente tem aqui casas na vizinhança, a gente pensa que esse povo não vê a gente. Pelo contrário. Todas as vezes que a gente sai aqui dessa igreja, as pessoas estão ouvindo o que a gente diz, estão vendo o que a gente está fazendo, e tudo conta. Tudo conta, né? O comportamento. Isso é na nossa casa, isso é no trabalho, isso é em todo lugar. Então é isso que ele está colocando aqui. A disciplina serve para o testemunho coletivo da igreja. E por último, a disciplina serve para a glória de Deus. Interessante isso, né? A disciplina ela serve para que Deus seja glorificado na vida da pessoa da igreja, porque a igreja deve refletir aquilo que eu falei agora há pouco, a santidade de Deus. A gente não vai ler mais o texto, porque a gente já leu 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 a 16, mostra ali que Deus é santo. Se Deus é santo, também ele diz: sede santos como eu sou santo. Portanto, a igreja reflete a glória de Deus, e aí é claro que a disciplina também serve para corrigir. Se o espelho está meio embaçado, se a igreja é o espelho, e o espelho está com alguma manchinha, não está refletindo bem a glória de Deus, então entra a disciplina ali para corrigir, tá certo? Então, fechando essa primeira parte aqui, a disciplina é um dos meios que Deus usa, né, para, primeiro, restaurar, né, as pessoas quando elas caem. Então, se alguém cai e é disciplinado, não é para afundar mais a pessoa, pelo contrário, a disciplina ela serve para erguer. Agora, isso é um tema muito delicado, porque exige uma maturidade muito grande da igreja. Porque uma disciplina mal aplicada, mal encarada pela igreja, pode levar a pessoa para outro lugar, para outro caminho, né? A pessoa pode não se sentir amada, pelo contrário, se sentir rejeitada, desprezada, humilhada, né? Imagina uma pessoa que está passando por um processo disciplinar, que está sendo ali acolhida pela liderança, pela igreja, que está sendo acompanhada para tratar de um certo problema, e todo mundo olhando atravessado para aquela pessoa, olhando, né, e cochichando, e conversando, e espalhando a conversa.
Pelo amor de Deus, eu mesmo não aguentaria. Eu pegaria, fica aí, vamos embora, vou ficar num ambiente desse nada. E não ficaria de jeito nenhum. Né? Porque a Bíblia nos orienta a acolher com amor. É lá para João, o pastor Joel traz isso aqui, texto inteiro falando sobre a questão do amor. Né? A gente é tentado muitas vezes, né? É um sentimento às vezes de uma religiosidade de dizer, eita, você viu fulano, mas como é que pode, né? Caiu, aí começa, bebê, e não é assim, irmãos, que tem que ser tratado, né? Realmente é um negócio bastante delicado. Então a disciplina é usada para restaurar os que caem, para preservar a reputação da igreja, né, no mundo, porque a igreja ela é testemunha da palavra transformadora. Então, se a gente não age como uma palavra que transforma, está dando testemunho errado. Né? Então, preservar a reputação da igreja no mundo como uma testemunha da palavra de Deus, que é uma palavra que transforma. Então, se é uma palavra que transforma, a gente tem essa preocupação, né, de fazer isso. E ainda ele diz que é também para a vindicação da glória de Deus, do seu santo nome. Então, a disciplina ela serve também para, como a gente viu, para a glorificação do nome de Deus. Aí na página 68, o autor ele vai falar de tipos de falhas que exigem disciplina e como elas têm que ser aplicadas. Né? Então ele vai dar aí alguns casos, começando dos mais, é até estranho porque fica parecendo que você tem, lembra do corinho das crianças, pecado, pecadinho, pecadão, né? Dá uma sensação que é meio isso, mas ele vai fundamentar e dizer que existem realmente aquelas falhas em que você vai lidar de uma maneira, mas existe lá na outra ponta o pecado intolerável. É o pecado que tem que ser exortado de uma forma, às vezes até com exclusão do rol de membros. A gente vai chegar lá, não sei o que estou dizendo não, isso vai estar na Bíblia aqui, a fundamentação. Então, primeiro, falhas menores. Eu até diria que essas falhas menores que ele lista aqui tem a ver com certa infantilidade, muitas vezes, com certa imaturidade nossa, muitas vezes, no nosso comportamento. Por exemplo, ele diz aqui, impaciência, murmuração, reclamação, mesquinharia, ostentação, irritabilidade. Ele diz que são pecados menores, mas são pecados, né? São colocados como pecados, e a Bíblia até orienta a tolerar falhas menores. Eu acho que eu dei aí Romanos 15, alguém está com Romanos 15, versículo 1? Não? Passou não? Romanos 15, versículo 1, se não tiver eu leio aqui. Eu acho que não foi não, então. Depois eu vou fiscalizar, ver quem pegou. Romanos 15, 1. Diz assim, Paulo, né? Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos, não agradar-nos a nós mesmos, né? Então você tem aqui uma recomendação do apóstolo no sentido de tolerar essas falhas que são menores. Agora o que ele diz aqui, o autor da lição? Se essas falhas forem com muita repetição, com muita frequência, com muita regularidade, aí são, digamos, falhas que são passíveis de disciplina, né? Então aquele comportamento que o sujeito está ali, ó, às vezes é chamada a atenção, meu irmão, né? Cuidado, não faça isso aqui, olha, isso aqui pode provocar isso, aquilo, outro, tal. E aí a pessoa continua repetindo, então isso pode gerar depois algo que, né, que pode encadear aí uma disciplina. Ele fala também de pecados que não podem ser confirmados. Eu vou ler aqui com os irmãos que está na revista, que é bem interessante essa situação. Olha o que ele diz. Há pecados na vida de uma igreja que são ditos, mas não apresentam provas. Né? Alguém chega aqui, eu vi Pedro fumando um cigarrinho ali, não sei onde. Eu digo, prove que você viu. não tem uma prova. Então, isso gera um problema. Né? Olha só, nesse caso, pode haver a necessidade de que o ofendido, ou uma única testemunha, se houver, repreenda o culpado. Aí vem depois, porém, se a pessoa que está sendo acusada daquele pecado não admitir, não realmente confirmar que está fazendo aquilo, nada pode ser feito pela igreja. Porque a igreja não tem a prova para poder chegar e acusar a pessoa se aquilo não foi provado. Agora ele vai dar uma situação depois que a gente vai ver que a exceção é quando há, por exemplo, uma denúncia por parte das autoridades em relação ao membro da igreja. Né? Por exemplo, sei lá, de repente, a controlador, eu sou funcionário público federal, aí a Controladoria Geral da União diz que eu cometi um furto lá na universidade. Há uma acusação de um órgão contra a minha pessoa. Então, a igreja precisa tratar disso, com a questão da disciplina. Estão entendendo?
Mas se não houver provas, mesmo que tenha uma pessoa chegue lá e acuse e não tiver provas, então aí a igreja não pode fazer, não pode disciplinar. Porque eu estou falando isso porque a gente vai ver depois que o poder maior da disciplina está nas mãos da igreja. Da igreja, eu digo a coletividade, o grupo aqui, em assembleias. Certo? A liderança tem sim uma participação na disciplina, mas a gente vai ver que o maior poder, digamos assim, da disciplina, de disciplina pesada, irmãos, de casos graves, é a igreja quem toma a decisão em assembleias. Eu não sei aqui se alguém chegou a ter a oportunidade de frequentar uma assembleia desse tipo, eu nem lembro qual foi, acho que a gente não teve, mas enfim, há situações em que realmente aí são casos mais graves, tá bom? E ele diz mais, outra situação de tipo de falha que exige disciplina, ofensas pessoais, aquelas ofensas que acontecem entre dois irmãos, né? Insulto, calúnia, agressão, roubo, são falhas que acontecem entre dois irmãos. Mas qual é a orientação para tratar desse caso? Vamos lá para Mateus, tem alguém aí Mateus 18, 15 a 17? Mateus 18, 15 a 17. Todo mundo olha para Jéssica, viu, Jéssica? Mateus 18. Cadê aquele monte de papelzinho? Eu fiz 14 papelzinhos, irmãos. Tem alguém? Aí, sim. Mateus 14, né, que eu disse? 18, desculpa. Mateus 18, do 15 a 17. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Isso. Entenderam aqui como é a dinâmica, a sistemática da aplicação da disciplina, como se acontecer um caso, por exemplo, de uma ofensa pessoal entre dois irmãos. Então, isso aí é resolvido dessa forma. Digamos que eu calunio aqui o irmão, misericórdia, é só um exemplo, viu, irmão? Digamos que eu levanto uma calúnia aqui contra o irmão, o diácono Marconi. Então, é uma ofensa entre duas pessoas aqui da igreja. Como é que se resolve isso? Primeiramente, a gente vai tentar resolver nós dois. Essa ofensa, como diz aqui em Mateus, né? Vai arguir entre ti e ele só. Se ele te ouvir, se a gente conseguir resolver ali, maravilha, a situação foi resolvida. Mas diz aí o quê? Se a pessoa não ouvir, se a gente não conseguir resolver aqui, chama que? Testemunhas, né? Diz aí no versículo 16. Toma contigo uma ou duas pessoas para que pelo depoimento dessas pessoas, né, a gente tenha aí um registro e tente resolver essa situação. Caso isso não aconteça, não se resolva, aí vai para a igreja. Aí vamos nós dois, irmãos, para a assembleia, para a disciplina. Mas é só um exemplo aqui. Então é isso, ofensas pessoais, é um tipo de falha também que acontece, né? Graças a Deus, espero que a gente não chegue a isso, né? É tão bom essa convivência pacífica, né? Como é bom, como diz o Salmo lá, 130, como é bom que os irmãos vivem em união. Porque é tão chato, né, irmãos, a situação de disciplina na igreja. Quer dizer, claro que tem que existir, a gente está vendo aqui, é algo necessário para poder preservar, como a gente já diz, né? A própria igreja, preservar a unidade da igreja, a imagem da igreja também, e para o bem da pessoa, para o bem dos outros, para tudo, para a saúde da igreja, assim por diante. Bom, e o outro caso aqui que ele apresenta é o da desobediência pública. O que é isso? São comportamentos que vão colocar a igreja à exposição. É alguma situação que vai causar aqui, alguma coisa que tem a ver com a integridade da igreja, com a doutrina da igreja. Digamos, a gente tem a nossa doutrina aqui, a nossa confissão de fé. Mas aí, de repente, alguém sai da igreja por aí dizendo assim, olha, lá na igreja a gente não acredita que Jesus foi homem, não. Jesus foi apenas um espírito mesmo, assim. Jesus não teve humanidade. É um caso de uma apostasia, ou seja, a gente está ferindo uma doutrina da igreja, a doutrina da humanidade de Jesus. Então, a gente tem um caso aqui precisa de uma admoestação, precisa de uma repreensão, precisa, venha cá, que você está aqui expondo a igreja, né? Ou outras coisas que possam acontecer também com relação à igreja, né? Desobediência pública é justamente algum comportamento que vá fazer com que cause algum dano para a igreja. Eu estou colocando o exemplo da doutrina, mas pode ser de outra ordem também, algum escândalo que possa colocar, em xeque, né, a situação da igreja, certo? O irmão é casado e inventa de casar com outra pessoa. Misericórdia, olha aí um negócio escandaloso. E expõe a igreja.
né? Então veja que há várias situações que vocês podem ver que pode acontecer isso. Quem está com 1 Coríntios 1, do 10 ao 11? 1 Coríntios 1. Muito bem, Everton. Remanescente. 1 Coríntios 1, 10 e 11, né? Isso. Irmãos, suplico-lhes, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vivam em harmonia uns com os outros e ponham fim às divisões entre vocês. Antes tenham o mesmo parecer, unidos em pensamentos e propósitos. Pois alguns membros da família de Cloé me informaram dos desentendimentos entre vocês, meus irmãos. Pronto, então Paulo aqui admoesta, faz uma exortação para a igreja de Corinto, para aqueles irmãos, para que haja o quê? Unidade entre aqueles irmãos. Ele diz aqui, eu rogo, eu peço em nome de Jesus. É mais ou menos o que ele está dizendo. Aliás, ele diz isso, rogo-vos, na minha versão, né? Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente dá até para ouvir o apelo de Paulo, pedindo em nome de Jesus. Faça isso, como a gente faz às vezes com alguma pessoa, né? Em nome de Jesus, falem a mesma coisa, não haja divisão entre vocês, sejam unidos, inteiramente unidos, com a mesma disposição mental, tenham o mesmo parecer. É a unidade que Paulo está falando. Porque a divisão é algo muito, muito cruel para uma igreja e denuncia muito para o mundo, quer dizer, vai denegrir a própria imagem do corpo, porque a igreja é o corpo de Cristo. Então, se a igreja está fragmentada, está quebrada, não há essa unidade, então isso vai ser um testemunho ruim. Então, por isso que ele diz aqui que é o caso de Paulo exortando aqui. Outra exortação a gente encontra também em Gálatas. Quem pegou aí? Gálatas 2, do 11 ao 14. Gálatas 2, não, 6 já é outra referência. Alguém pegou isso? Gálatas 2, do versículo, acho que é porque eu só coloquei um exemplo, mas eu vou ler aqui só essa referência, então, irmãos. Gálatas 2, do 11 ao 14. Paulo, não, mas aqui é só uma ilustração, é aquela passagem que Paulo repreende a Pedro, porque Pedro estava comendo ali com os gentios. Lê aí, Eduardo. Pedro estava lendo, vamos ler aqui o texto. Isso. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo-os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se lhe deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se, sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus. É uma situação bem tensa, né? Pedro estava ali comendo com os gentios, quer dizer, pessoas que tinham se convertido a Jesus, mas que não eram de origem judia mesmo, não eram judeus, não eram, né? Enfim. E aí quando chegam os outros ali, os discípulos, né? E os outros chegam, ele imediatamente sai ali daquela mesa onde ele estava comendo, né? E se junta com os judeus. Olha só a situação. Aí Paulo viu aquela situação e diz: como é que pode, né? Você que, né, se o evangelho é para todos, né, para judeus, é para gentios, é para todo mundo, então Paulo vai e repreende a Pedro. Veja, é uma repreensão, é uma exortação, é uma disciplina. Então ele diz aqui: os cristãos devem se afastar dessas pessoas, no caso que eu estava dando o exemplo, de pessoas que cometem alguma desobediência pública, né? Até a recomendação que ele traz aqui é de que os cristãos devem se afastar delas. Vejam bem, nesse caso aqui, irmãos, não é uma exclusão, mas é uma forma de que é uma aplicação de uma disciplina para que haja arrependimento, para que haja mudança, né? Veja, por exemplo, aí o texto que eu deixei, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Gonzaga, 2 Tessalonicenses 3, versículo... Lê o 6, depois o 14 e o 15. 6? Isso, lê o 6 primeiro. Nós vos ordenamos, irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo,
que vos apartei de todos os irmãos que andem desordenadamente, e não segundo a tradição que deles nós recebeste. O 15, né? 14 e 15. 14. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o, nem vos associei com ele, para que fique envergonhado. O 15. Todavia não os considerei o inimigo, mas os advertis como irmão. Está vendo? É bem claro. O versículo 6, Paulo diz aqui, ordena, na verdade ele ordena que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente. Olha a clareza do versículo, quer dizer, a questão da gravidade também da falha, né? Se afaste. Se alguém aqui está na igreja aprontando, passou por todo aquele processo, né? Foi lá, conversou e tudo mais, e não se converteu, não se arrependeu, aí a recomendação é essa. E no versículo 15 ele diz, caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada, observai, notai, e não vos associei com ele, não se junte com ele. Mas o 15 é bem interessante. Porém, não considere ele como inimigo, mas adverti como irmão. Praticando a misericórdia, o amor ali ainda, não é a questão da exclusão. Por fim, a gente chega aqui ao último pecado, que é o pecado intolerável. Ele diz aqui, além de já citadas, essas situações todas já citadas, falhas menores, pecados que não podem ser confirmados, ofensas pessoais, desobediência pública, além de tudo isso, ele disse que há aqui o pecado intolerável, né? Existem as ofensas para as quais só resta um procedimento, exclusão do rol de membros. E aí ele diz, qual é o pecado então que é passível de exclusão do rol de membros? Ele vai dizer, os pecados não arrependidos, mesmo depois da exortação da igreja. Portanto, irmãos, aquela pessoa que porventura chega a ser excluída de um rol de membros, ela vai ser excluída já, como se diz, já no limite, no final, quando a igreja já advertiu, já foi atrás. A gente já teve situações aqui, inclusive, né, do ponto de vista doutrinário. Foi atrás, ou de ponto de vista moral também que acontece isso, né? Então vai lá o pastor, a liderança, traz para a assembleia, eu estou me recordando aqui, não posso colocar, mas traz para a assembleia, se apresenta a situação, o pastor volta lá com a posição da igreja, a igreja diz que tem que ser assim, assim, não mudo, vou continuar do jeito que está. Aí a solução é clara, exclusão do rol de membros. Agora não significa dizer que a pessoa foi excluída por resto da... Não, ela pode chegar a vir a se arrepender sim depois, né, e voltar. A igreja vai estar sempre aí, mas o procedimento da disciplina é esse, porque em algum momento essa disciplina tem que ter um final, né? Quer dizer, que a pessoa está lá vivendo a vida como ela quer, né, totalmente desordenadamente, como diz a palavra, e a igreja lá exortando e admoestando e tentando corrigir e ensinando a palavra, e a pessoa não abre mão e vai continuar do jeito que está. E como é que fica o testemunho da igreja? Então tem que ter uma coerência. Os irmãos estão entendendo qual é a necessidade disso, para que não pareça que a igreja ela age de uma forma arbitrária, mas não é. Isso aí a gente tem esse fundamento. Mateus 18, 17 é claro, foi o texto que já foi lido aqui sobre isso, né? O Mateus 18, 17 diz assim: se ele não atender depois de falar com a pessoa, levar testemunho, a pessoa não atender, não se converter, não se arrepender e continuar do mesmo jeito, se não os atender, diz-o à igreja, e se recusar também a ouvir a igreja, considera como gentio e publicano. Ou seja, meu filho, já chega, já deu, acabou, né? Então finaliza aí esse processo disciplinar. Então é isso, irmãos. Aqui a gente viu nesse primeiro momento o que é a disciplina, porque ela existe, né? Segundo ponto aqui, rapidamente, que eu já vou, é mais rápido, é quem deve aplicar a disciplina. E aqui, em resumo, em geral, ele vai falar o seguinte: existe, quando se trata da disciplina, quem é que aplica a disciplina? Ele coloca a pergunta, é a liderança ou é a igreja? Aí ele vai dizer que, na verdade, nem deveria ter essa duplicidade, de se é um ou se é outro. Na verdade, os dois aplicam a disciplina. Aí ele vai mostrar aqui uma situação em que a liderança aplica a disciplina e a situação em que a igreja, quando eu falar igreja, os irmãos entendam a assembleia dos membros, as pessoas como um todo, o grupo, a coletividade. E a liderança, eu estou falando de quem? Do pastor, dos presbíteros e dos diáconos, do corpo eclesiástico da igreja. Então, ele vai dizer aqui o papel dos oficiais
ele vai dizer que há determinadas falhas que são consideradas mais brandas, mas não tão graves, que os oficiais podem resolver por meio do conselho e por meio da admoestação. Pode ficar a cargo desse povo aí, dos líderes. Isso feito em amor cristão. Como diz aqui, a gente já leu, não foi? Romanos 15 e o versículo 1, a gente já viu esse texto, já leu aqui hoje. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Então é isso. A liderança para os pecados, para as falhas mais leves, mais brandas, a liderança vai e age. Ela pode chegar, chamar, aconselhar, admoestar. No caso de situações mais graves, de pecados e de falhas mais graves, a comunidade, a igreja é chamada. Aí marca-se uma assembleia para resolver aquele pepino lá, tá certo? É o que está dizendo aqui, para as falhas mais graves. Então, é isso. O caso, por exemplo, de suspensão ou de exclusão. São as falhas mais que exigem disciplina mais severa. Quando se suspende ou quando se exclui. Certo? Então, são esses casos. Então, esse é o papel da liderança. E quando é que é o papel da igreja na disciplina? Quando é que ela entra? Está aí na página 69. A igreja tem poder das chaves. Nas Escrituras, quem disciplina as faltas graves é a igreja. Vocês viram aqui, a gente acabou de ler, Mateus, capítulo 18, que se a criatura vai falar com a outra, ela não quer nada, chama a testemunha, não resolveu nada, chama a igreja. E se a pessoa não escutar a igreja, o que é que acontece? Ia dizer rua, mas é mais ou menos isso mesmo, né? Não aceitou, não quis ouvir a igreja, acabou. Então, a Bíblia diz, considera como publicano, como gentil, alguém que não se arrependeu, o coração está endurecido e não se arrependeu. E não se arrependeu apesar da instrução, da exortação que a igreja deu. Então é isso que ele diz aqui, irmãos, página 69, né? A igreja é ela quem tem o poder das chaves para ligar e desligar, ou seja, suspender e excluir. Está aí, a gente volta para Mateus, é um texto bastante conhecido, capítulo 16, e o versículos 18 e 19. Alguém ficou com esse texto, não? Mateus 16, 18 e 19. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Pronto, que terá sido ligado na terra, será ligado nos céus, e que desligares na terra, terá sido desligado nos céus. Portanto, está de acordo aí, em conformidade, né? A igreja agindo em conformidade com Cristo. E aí é interessante notar o seguinte, como ele diz, esse poder não é um poder que vem da igreja por si mesma, mas de Cristo. Né? É Cristo que diz aqui, no meio da assembleia, é Cristo no meio da assembleia quem assegura o seu poder à igreja, que o exerce de forma autorizada por Deus, como diz no capítulo 18, versículo 20 que a gente leu, né? 18 e 20, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, a igreja em assembleia, né? Quando ela toma essa decisão de excluir, de suspender, como ela disciplina, ela está fazendo isso no poder de Cristo, na autoridade de Cristo, é um poder que deriva de Cristo. Portanto, fechando aqui na página 69, ele diz assim, em 1 Coríntios 5, do 1 ao 8, que a gente não vai ler que o texto é grande, ao tratar do caso do homem moral, lembra lá 1 Coríntios capítulo 5, quando Paulo está advertindo aquele caso daquele irmão que estava cometendo incesto, né, com a mulher do pai, a madrasta, diz assim, ao tratar do caso do homem moral, Paulo não disciplina, nem se refere a um pastor ou conselho para que a disciplina fosse aplicada, mas convoca a assembleia da igreja de Corinto. Ele diz que os irmãos tinham poder para julgar o ofensor e afastá-lo do seu meio. Aí eu preciso, realmente, não posso ficar só nessas palavras. Preciso ir lá para Coríntios, capítulo 5, 1 Coríntios 5, vamos comprovar isso aqui. Versículos 9, 10 e 11. 1 Coríntios 5, 9, 10 e 11, depois que ele fala, ele diz o seguinte, já em carta vos escrevi que não vos associei
associasseis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo. Ele está falando dos impuros, né, as pessoas que não converteram ainda, mas ele está falando de quem? Ou aos avarentos, ou aos roubadores, ou idólatras. Pois nesse caso terias de sair do mundo. Mas eu estou me referindo a quem? Ele diz: mas agora eu vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, portanto era alguém da igreja, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda com mais. Tem nem que comentar, é claríssima aqui a decisão que Paulo diz. Portanto, a igreja tinha o poder de julgar esse ofensor e afastá-lo, porque a igreja não deveria se associar com aquela pessoa. Agora também veja os casos, viu, irmão? Vejam os casos em que a igreja ela toma essa decisão de excluir, de afastar pessoas que estão ali, que estão fazendo coisas seríssimas. Por exemplo, Paulo cita o caso, por exemplo, de idólatra. Imagina alguém na igreja aqui, fazendo profissão de fé a qualquer imagem de escultura, alguma coisa, estando no nosso meio e professando, expondo dessa maneira a igreja. Então, essa pessoa precisa realmente ser advertida, demonstrada, ensinada, até o limite. E aí, se ela não for, isso vale para o idólatra, como ele disse, para o avarento, para o roubador, para o beberrão, e por aí vai. Fechando agora o último ponto. Só para fechar esse ponto aqui, ele diz lá no finalzinho da página 69, a conclusão ele diz assim: logo, portanto, né, qualquer igreja onde a disciplina eclesiástica das faltas graves acontecer sem ser pela comunidade, sem ser pela assembleia, falta grave, não é uma igreja congregacional. E pior, é uma igreja antibíblica, porque a orientação bíblica é faltas graves, a igreja é quem toma a decisão. Certo? Terceiro e último ponto, finalizando, a maneira cristã de se aplicar a disciplina eclesiástica. A gente já falou tanto, né? É meio até assustador, meio doloroso falar tanto de coisa pesada, mas aqui ele vai dizer algumas diretrizes, algumas orientações de como é que a disciplina tem que ser aplicada. Porque se ela for aplicada de forma errada, o que poderia ser bênção se torna uma maldição. A gente vai acabar com a vida de uma pessoa, né? Isso é muito sério. Ele diz: a disciplina não pode ser aplicada como vingança. De repente, a igreja, o grupo, alguém, a liderança não gosta daquela pessoa, aproveitou a falha, eu vou me vingar agora. Vamos botar esse camarada, essa pessoa aqui para correr do grupo, né? Aí a motivação está errada, a vingança. E aí tem aquele texto de Romanos que diz que a vingança pertence a Deus, não é? Então, vingança, ódio, desejo não estão em contradição com a vontade de Deus. Ele diz aqui: a disciplina eclesiástica é remédio e não veneno. Então, isso exige da igreja discernimento, exige muita sabedoria e exige muita oração. Então, portanto, se a gente vier a vivenciar uma situação dessa aqui na igreja, a gente tem que estar muito atento a isso. Pedir muito a Deus discernimento, oração para avaliar. Segundo, não com desamor, né? A gente sabe que a pessoa que cometeu aquela falha, ela continua sendo um ser humano, e esse ser humano merece todo o amor da igreja, né? Portanto, a gente sabe que tem que ser tratado ali com oração, para que aquela pessoa se arrependa, ela venha se arrepender. Terceiro aqui que ele diz, outra maneira de se tratar a disciplina, já na página 70, seguindo o modelo bíblico. E qual é o modelo bíblico? A gente nem vai ler mais, é o Mateus 18, do 15 a 17. Esse é o padrão. Falar diretamente com a pessoa. Se a pessoa não ouvir, chama as testemunhas. Se a pessoa não quiser ouvir, chama a igreja. Se a pessoa não quiser ouvir a igreja, já era, acabou. Certo? É o modelo bíblico. Depois, disciplinar com discernimento. E aí discernimento, irmãos, é só pedindo a Deus. A situação de disciplina de um membro deve ser enfrentada com muita oração, para que Deus dê sabedoria para a solução do problema. Afinal de contas, o que eu quero com a disciplina, o que a igreja quer com a disciplina é o quê? Restauração. Não é que é para não. Senão a gente vai ser como aquele povo lá, aquele bando de hipócritas do tempo de Jesus, aquele bando de fariseu, né? Vestido de uma religiosidade, como se a gente não pecasse, não tivesse nada, e tratando aquela pessoa como se fosse, né, igual aquelas pessoas trataram aquela mulher, querendo atirar pedra nela. Jesus disse: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Todo mundo foi saindo de fininho. Então a gente precisa pedir muita sabedoria a Deus para lidar com o discernimento. Depois ele diz, com humildade. Tem um texto na Bíblia que diz assim: aquele que está em pé, cuidado para que não caia.
Isso é fundamental, a humildade na disciplina. Né? A gente não pode encher o coração e né, na disciplina, como igreja, e dizer, bem feito, é mesmo, vamos disciplinar, errou. Isso é, né? Não é assim, mas com humildade, sabendo que todos nós estamos sujeitos ao pecado que julgamos na hora da disciplina. Só para uma referência desse texto, alguém pegou Gálatas 6:1? Pode ler só um mesmo. Aqui, irmão Wilson. Gálatas 6, versículo 1, irmão. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Mais claro do que isso é impossível. Tem texto que a gente lê na Bíblia assim, eu não saberia nem como dizer isso com outras palavras, porque para mim já é perfeito. Se alguém for pego em alguma falta, vocês que são espirituais, que estão bem espiritualmente, corrigir com espírito de brandura, de uma forma tranquila. Até isso a gente tem que ter um jeito muito grande, de como falar, as palavras que vai dizer, o tom que vai dizer, com muita humildade. Eu acho que talvez nós não estejamos preparados a todo momento para fazer isso. Né? Porque se o outro está lá na condição que falhou, e a pessoa vai admoestar, exortar, disciplinar com o espírito de vaidade, de orgulho, de que está por cima da carne seca, né, como diz, né? Irmãos, aquilo pode surtir um resultado errado. Aí ele diz aqui mais, guarda-te para que não sejas também tentado. Ou seja, vou disciplinar o irmão, mas sabendo que eu também posso estar naquela situação. Tá? E por fim, visando a restauração. A disciplina ela tem que ser aplicada focando ultimamente esse propósito, visando restauração. Visa o arrependimento e a restauração e salvação do ofensor. Olha que interessante, até na exclusão por pecados graves se pensa na salvação. Aquele caso que a gente falou da expulsão, da exclusão, quando ele não quer atender de jeito nenhum, já ouviu a igreja, nem a igreja ele quis atender, não quis nem atender a assembleia, e ele sai da igreja. Mesmo nesses casos, ele pode um dia se arrepender. E é isso que ele está dizendo aqui. Se houve arrependimento, houve restauração, meu filho, volte para cá, venha conviver de novo com a gente. Né? Não se arrependeu? Então, é isso que ele está colocando aqui. Assim, havendo arrependimento discernível pela igreja, o disciplinado pode e deve voltar à comunhão. Quem está com 2 Coríntios 2, alguém pegou isso aí? Não? Porque é um texto meio grande. Acho que eu não sei nem se eu coloquei, acho que não. Que era um texto meio grande, 2 Coríntios 2, do 5 ao 11. Eu vou terminar com esse texto, então. Alguém pegou? Não. 2 Coríntios 2, do 5 ao 11. É bem interessante esse texto. Como o penitente deve ser readmitido na igreja. Alguém que foi excluído, como é que ele pode ser readmitido? Olha o que é que Paulo diz. Ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós, basta-lhe a punição pela maioria. A maioria é a assembleia, né? A igreja, né? De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Né? Não o camarada vai entrar lá em depressão, vai pegar uma corda e vai se esforcar lá e dar fim à vida. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Então mostrem que vocês realmente amam, para readmitir essa criatura. E foi por isso também que eu vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque, de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Então, Paulo instrui aqui a igreja como é que deve readmitir uma pessoa que saiu do rebanho ali e que deve voltar aqui, a igreja deve acolher com amor. Né? Conclusão. Eu vou ler a conclusão, que é bem pequenininha, os irmãos acompanham aí na revista, certo? Para a gente encerrar. O tema da disciplina eclesiástica não é um tema fácil, mas é necessário. Foi prescrito pelo próprio Cristo, está lá em Mateus, a gente leu várias vezes, então devemos obedecê-lo. Ela faz parte do Evangelho e é uma maneira de promovê-lo na terra, além de salvaguardar o nome puro de Cristo e a pureza da comunidade cristã.
interessante, quando ele diz que a disciplina é uma forma de promover Cristo, porque mostra justamente o cuidado que a gente tem com a santidade, com a pureza da igreja. Ninguém tem autoridade de descumprir esse mandado do Senhor sob pena de pecar contra ele. Quem tem o poder das chaves, que liga e desliga, é a igreja de Deus. E é ela, no uso desse poder, quem disciplina ou restaura o membro ofensor à sua comunhão. Cristo, no meio da assembleia, da igreja, exerce o seu poder através dela. Mesmo tendo o ofensor pecado contra Cristo, a disciplina eclesiástica deve ser aplicada com muito temor e oração, pois, levando em consideração nossas falhas, não somos suficientes para tal função, porque somos falhos também. Por isso que tem que ser aplicada com muita humildade, com muito cuidado, e não com soberba, porque a gente está passivo também. Então, a igreja está aplicando disciplina hoje a alguém, amanhã pode ser a gente no banco dos réus. Que o Senhor, olha o que ele diz aqui, dê discernimento ao seu povo para a aplicação da disciplina eclesiástica com sabedoria e santo temor. E eu finalizo só reforçando um pouco aquilo que o pastor Leonardo sempre gosta de falar, quando ele vai trazer alguma questão de disciplina. A disciplina tratada aqui como acompanhamento mesmo da pessoa. Ela falhou, ela errou perante a comunidade, na igreja, e o acompanhamento vai ser dado ali para que ele tenha o suporte da igreja, o amor, o acolhimento, e não a igreja olhando de forma atravessada para aquela pessoa. Não é assim que se faz. Então, irmãos, que Deus nos ajude, que Ele nos ajude a nos mantermos firmes, perseverantes, e como igreja do Senhor também no tratamento dessas questões. Eu tenho uma coisa para dizer, acabei passando aqui. Bom, falhou, já era. Depois, se eu lembrar, era sobre isso ainda, sobre disciplina. Era o que eu estava pensando. A questão da disciplina, só para finalizar, hoje é algo muito melindroso. Porque hoje em dia, qualquer coisa dá processo. Existe uma coisa aí fora, do código de ética. Então, as pessoas, quando elas se sentem constrangidas por qualquer coisa, elas vão para a justiça. Então, até isso, hoje a igreja deve estar atenta. Converso muito com o pastor Carloson, diretor do seminário, que trabalha muito com essa coisa de legislação para a igreja. E é uma coisa que não é que a gente vai recuar e não vai seguir o ensinamento bíblico, não é isso, mas é o como vai fazer. É a maneira como a gente vai agir. Porque, vez ou outra, assim, uma pessoa que está na igreja e ela está sendo disciplinada, ela pode, de repente, se sentir constrangida, e aí ela abre um processo por danos morais. E aí lá vai a liderança da igreja responder. Então, assim, tudo tem que ser feito, mas é dentro dos princípios que a gente está dizendo aqui, do amor, do acolhimento, do cuidado, e assim por diante. Que Deus, então, aplique essa reflexão no nosso coração, na nossa mente, e eu convido o presbítero Gerson para o encerramento aqui da escola.